Olá, pessoal, boa noite. É uma honra tê-los novamente aqui conosco. Nós tivemos aí o nosso intervalozinho de 5 minutos e a gente já voltou com mais um diálogo imperdível para vocês. Agora a gente vai receber as minhas duas principais referências bibliográficas, né? Então eu tenho muita honra de apresentar para vocês os dois professores que vão estar dialogando com a gente, porque são os professores que, na minha opinião, mais dialogam hoje em dia com uma educação contemporânea. Então, são os professores que eu mais leio, os livros que eu mais leio. Então, eu tenho muita honra de trazer, além de excelentes professores, referências bibliográficas importantes na educação brasileira, pessoas humanas que acreditam numa educação de qualidade e que acreditam que a escola é lugar de transformação social. Tenho muita honra de apresentar para vocês professor Daniel Maldonado e professor Pedro Boneto. Muito bem-vindos, meninos. É uma honra para mim ter vocês aqui. Vocês sabem da admiração que eu tenho pelo trabalho de cada um de vocês. E a gente comunga dessa mesma luta, né? Que é acreditar que a escola pública, acreditar que a educação ela pode transformar a nossa sociedade num lugar melhor. E é por isso que eu estou tão feliz de recebê-los aqui. Daniel, você pode se apresentar, por favor, para as pessoas te conhecerem também? Claro. Val, então eu agradeço pelo convite, né? Meu nome é Daniel Maldonado, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo e eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, estudando currículo e práticas pedagógicas, e uma experiência bem interessante, inclusive junto com o Pedro, na Faculdade de Educação da USP, fazendo um estágio de pós-doutoramento lá, estudando currículo e práticas pedagógicas também. Acho que é isso, Val. É uma honra ter você aqui, viu, Daniel? Pedro, quer se apresentar para as pessoas que estão assistindo a gente? Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Pedro Boneto, eu sou professor da Rede Municipal de São Paulo, sou professor também do ensino superior, dou aula nos cursos de pedagogia, educação física, sou doutorando em educação, né, na sub-área que a gente chama de educação e ciências sociais, desigualdades e diferenças. Participo do grupo de pesquisa de educação física escolar da Faculdade de Educação da USP e sou amigo aí desses dois grandes intelectuais, aí, Daniel e a Val. É uma honra esse nosso diálogo, gente. Olha só, eu fiquei pensando, né, como que a gente poderia trabalhar com essa abordagem das teorias curriculares, que muitas vezes parece uma coisa muito abstrata, muito distante, né? Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. Eu fiz as minhas graduações em universidades federais e lá muito pouco se discutia sobre currículo, ou quase nada, para ser bem sincera. Então, eu não entendia qual que era a importância do currículo para a minha prática pedagógica, né? Eu fui ter esses conhecimentos lá depois, quando eu fui entrar na pós-graduação, e eu comecei a me aproximar desses conhecimentos. Então, eu queria um desafio aqui, se vocês pudessem explicar para a gente, eu sei que é um tema muito profundo, mas para a gente começar a entender, né, o que é o currículo escolar, né? O que são essas teorias. Então, vamos pensar aí, Pedro, será que você pode comentar para a gente o que é o currículo? Bom, é um grande desafio porque é um conceito muito estudado, muito falado, né? Há uma polissemia muito grande, né, em relação a esse termo, né? Do latim, eles vão dizer que representava uma pista de corrida, né? Era scurrere ou currere, né? Que seria um percurso. É fácil a gente entender quando fala de currículo, quando a gente lembra do currículo vitae, que é aquele que a gente preenchia para ir procurar emprego, não é? Então a gente colocava lá, tinha foto também, os documentos que a gente da nossa identidade e o nosso caminho, né, o nosso percurso de formação, os cursos que a gente fez, a faculdade que a gente fez, a escola que a gente estudou. Então, se a gente pensar de uma forma bem simplificada, o currículo é esse caminho que a gente percorreu, né? É, aquilo que nos forjou, aquilo que nos formou enquanto sujeito, né? Enquanto indivíduo, aquilo que formou a nossa identidade, aquilo que contribuiu para formar a nossa identidade, né? O currículo escolar, né, vai nesse mesmo sentido.
tudo aquilo que acontece dentro da escola, que vai formar identidades, que vai formar, né, um tipo de sujeito, um tipo de aluno que a gente deseja, né? Excelente. E aí, eu queria saber como, Daniel, que ao longo do tempo, então, se foi percebendo, né, que o currículo ele era responsável por essa formação de identidades, e aí como que surgem as teorias de currículo? Como que acontece essa busca, essa imersão, e por que isso vira objeto de estudo e de desejo, né? Qual que é a ideia das teorias curriculares? Então, Val, agradeço a pergunta. Eu queria complementar um pouquinho também o que o Pedro colocou, porque a gente, às vezes, na escola, tem a impressão que currículo é o rol de disciplinas que existem na matriz curricular e a carga horária dessas disciplinas e como se tudo que acontecesse na escola não perpassasse o currículo. Então, vários debates que a gente já teve na escola, a gente vai discutir, por exemplo, essa formação da identidade dos sujeitos que o Pedro tão bem disse, e as pessoas falam assim, mas o currículo não é a disciplina, o currículo não é a carga horária daquela disciplina, o currículo não é a matriz curricular. Então, eu acho que a gente consegue ampliar essa discussão, ampliar esse pensamento, saindo dessa lógica simplista que currículo se pauta apenas nas disciplinas, na carga horária e no conteúdo que eu ensino. A gente vai fazer uma defesa que currículo é tudo o que acontece na escola. E aí as teorias curriculares elas vão surgir no sentido de fundamentar a prática pedagógica dos professores e das professoras para a gente pensar assim, o que eu faço na escola, todas as minhas ações, desde a hora que eu entro na sala de aula até a hora que as atividades de ensino que eu faço com os meus estudantes, os instrumentos de avaliação que eu utilizo, como que eu organizo a alimentação dos estudantes, qual disciplina tem mais carga horária, qual disciplina tem menos carga horária. Tudo isso é pensado em teorias que fundamentam a nossa prática pedagógica para dizer assim, eu quero formar um estudante X ou eu quero formar um estudante Y. E aí, estas teorias são hiper importantes para que o professor e a professora consigam compreender como que a ação didática dele na sala de aula, em todos os outros ambientes da escola, estão olhando para essa formação do sujeito. Os estudiosos, os acadêmicos, os intelectuais passam a refletir sobre essas relações e escrever teorizações para pensar, olha, esta ação gera este sujeito, aquela ação produz um outro sujeito. E aí a gente vai pensando e vai começando a fazer certas defesas, né? Que a gente vai até dialogar aqui de um autor muito importante, que o Pedro conhece muito bem, que é o Tomás Tadeu da Silva, que vai discutir as teorias de currículo. Excelente. Desculpa, Pedro, pode comentar? Queria complementar que antigamente, até pouco tempo atrás, a gente usava o termo de atividades extracurriculares, né? E o que de alguma forma está caindo em desuso, justamente porque todas essas atividades, desde aquelas mais previstas e mais explícitas, né? Elas formam um determinado tipo de sujeito dentro da escola, e as atividades que a gente não prevê, que a gente não que a gente imagina, né, que elas eram extracurriculares, ou tudo aquilo que acontece no corredor da escola, no intervalo, né, no recreio, antes das crianças chegarem, tudo aquilo lá, agora a gente compreende como práticas de currículo, né? Elas de alguma forma, elas interferem nesse tipo de sujeito que a escola está formando. E para complementar o que o Daniel estava falando. Muito bom, é isso mesmo. Eu vou só reforçar, pessoal, que a ideia é que a gente faça um diálogo. Então, você que está nos assistindo, por favor, coloque aí nos comentários as suas perguntas, né? Os professores, vocês já deram para perceber nas primeiras perguntas, né? Quão reflexiva vai ser essa nossa conversa. Então, vocês podem mandar para nós, por favor, os comentários, as perguntas, as inquietações, os comentários que vocês quiserem. É só postar aí, que tem uma equipe aqui mandando para a gente e a gente vai tentar responder tudo na maneira do possível. Tá bom? A gente aguarda vocês, porque isso também é importante para o nosso diálogo. Então, vou voltar lá para os nossos professores. É muito importante a gente entender essa noção de currículo, né? E muitas vezes a gente percebe que os cursos de licenciatura não abordam isso na importância que deveria se ter.
Então, acho que a formação continuada, a discussão sobre currículo é uma discussão super pertinente e ela faz todo o sentido de quem atua na escola, né? Porque quando a gente está dentro da escola, a gente percebe como que essas atividades elas interferem na formação das crianças, né? Então, desde a gente pensar, como o Daniel disse, como as crianças comem, se os espaços eles estão organizados, se os espaços não estão, se a gente faz divisão por gênero, então a gente coloca meninas para fazer determinada atividade e meninos para fazer determinada atividade, se a gente se posiciona de maneira autoritária, né, no intervalo, ou se a gente deixa as crianças mais livres. Então, tudo isso é formação de currículo. Tudo isso faz parte do processo educacional que está inserido dentro do ambiente escolar. E aí, então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente sobre essas diferentes teorias curriculares. Para a gente já entendeu que o currículo, né, é essa formação do trajeto da criança dentro da escola, mas como que são essas teorias curriculares, quais são elas? Acho que seria bem legal se a gente pudesse entrar nessa conversa agora. Pedro, se você me permite, eu queria passar, né, a bola para você, mas antes só trazer um elemento. Eu não sei se as pessoas conhecem, tem um livro bem interessante que é esse aqui, do Peter McLaren, Vida nas Escolas, uma introdução à pedagogia crítica, né? E aí, esse livro vai trazer um elemento bem importante que eu gosto muito para a gente discutir a teorização curricular, é que a gente tinha ali até meados da década de 60 e 70 uma ideia que o currículo estava pautado muito na questão do conteúdo ensinado, na avaliação, nessas questões mais instrumentais da prática pedagógica. E aí, os autores da pedagogia crítica, o Michael Apple, o Peter McLaren, o Paulo Freire, Michael Apple, dentre outros autores dessa teorização, eles começaram a falar assim, olha, o que acontece na escola, a escola pode reproduzir o Estado, as desigualdades que existem na sociedade, ou a escola pode ser um espaço onde os professores e as professoras pensam em atividades de ensino para transformar a sociedade. Então, eu vou dar um exemplo aqui fortíssimo. Lá na década de 60 e 70, até a década de 80, a gente tem dados que a cada 10 crianças que entravam na escola, uma se formava no ensino fundamental. E aí a gente falava assim, as crianças não se formam porque elas não conseguem aprender. As teorias tradicionais elas culpavam a criança, e não as atividades de ensino, a produção curricular. Quando as teorias críticas passam a fazer parte do processo educativo, você fala assim, olha, as crianças elas não conseguem efetivamente ser aprovadas na escola porque estes conhecimentos não dialogam com a realidade delas. Esse conhecimento reproduz as desigualdades sociais. Então, começa a se pensar assim, professor e professora, como que eu posso organizar meu projeto educativo para que eu produza um tipo de conhecimento na escola que transforme a realidade e que essas crianças efetivamente consigam acompanhar? Então, a gente vai dizer que as teorias críticas começaram a olhar para as desigualdades sociais da sociedade e pensar numa escola que não reproduz essas desigualdades, mas sim numa escola que tenta transformar essas desigualdades para que a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres, né, que não tiveram acesso à educação, consigam efetivamente ficar na escola e ter outras oportunidades. Entretanto, tem uma questão, que essas teorias elas acabam, neste momento, discutindo muitas questões sociais, de desigualdade social. E aí, conforme vai passando o tempo, outras teorizações começam a trazer outros marcadores importantes. E aí, Val, eu não sei, o Pedro é um especialista nisso, talvez o Pedro possa dialogar sobre esses outros marcadores sociais que passam a fazer parte das teorias de currículo, se assim ele entender interessante. Sim, eu acho que a gente talvez, para simplificar um pouquinho, para fazer uma introdução um pouquinho mais simples, mais inicial, né, seria possível a gente falar então das teorias de currículo lá utilizadas por Tomás Tadeu da Silva em algumas de suas obras, sobretudo naquela que a gente tanto gosta e conhece, que se chama documentos de identidade, né? Teorias de currículo, documentos de identidade. E aí a gente pensar em 3 tipos de currículo, mas lembrando que são categorias, elas são bem pedagógicas, né? Para a gente tentar entender a diferença entre essas 3, mas sendo muito, muito pedagógico, né? Porque na realidade, na prática, essas coisas podem se misturar e etc.
Então a gente pode pensar numa pedagogia ou numa teoria de currículo tradicional, né? Que uma figura que nos lembra muito a pedagogia tradicional, eu acho que tem duas imagens que são boas para falar sobre ela, que é a igreja e a fábrica, né? Então é isso que o Daniel falou, de que a preocupação é a gente ensinar bastante, numa grande quantidade, num menor tempo possível. Aquelas peças, né, na fábrica que são defeituosas, a gente vai tirando, a gente tenta de uma certa forma recuperar, mas se não der certo, a gente tira e vai continuando esse processo, né? Então, por isso que eu gosto muito da imagem da fábrica, por conta, né, se a gente lembrar, como o Daniel falou, a quantidade de crianças até a década de 90 aqui no Brasil, que eram expulsas das escolas, que eram reprovadas, até em algum ponto que elas desistissem, né? E a ideia da igreja também, né? Porque da igreja do docente ali na frente, como aquela santidade, aquela figura que vai falar lá os conhecimentos, e aqueles conhecimentos de nenhuma forma eles são questionáveis, tudo bem? Então são duas imagens aí que nos ajudam a pensar um pouquinho sobre essa teoria que ele vai chamar, né, teoria tradicional. A teoria crítica é o que o Daniel bem exemplificou, é um conjunto bastante heterogêneo de muitos pesquisadores de vários lugares, né, do mundo todo. Aqui no Brasil a gente conhece bastante, né, o trabalho aí do professor Paulo Freire, do professor Demerval Saviani também, José Carlos Libânio, né, de pensadores, né, de grupos de intelectuais, de grupos de pesquisa que já estão aí há bastante tempo também. É importante dizer que isso não é novo, né, mas que estão pensando numa pedagogia crítica que faz essa crítica a esses modelos, né, o modelo fabril e o modelo catedrático, né, o modelo da escola, né. E aí mais para frente, né, como uma continuidade, a gente tem também pessoas que começaram a pensar a partir de outros marcadores, né, sociais, de talvez pensar o problema da escola, os problemas da escola, para além da classe social, né, para além das questões de classe social, para além das questões de Estado, né, que antes, se a escola reproduzia as exclusões que a sociedade ela possui, né, ela também vai reproduzir racismo, ela também vai produzir machismo, ela também vai produzir homofobia, ela também vai produzir intolerância religiosa. Então, eu imagino que as teorias pós-críticas elas vão complexificando, né? Elas vão aumentando a complexidade dessas análises, né? Mas, de novo, elas não se excluem, né? Acho que o Daniel gosta bastante de falar sobre isso, sobre essa interseção entre as teorias críticas e as teorias pós-críticas, né? Eu queria, ao falar dessa intersecção que o Pedro apresenta, mostrar esse livro que eu gosto bastante, acho que a Val e o Pedro também gostam, Os Professores como Intelectuais, do Giroux. E aí, o que a gente vai defender é que na prática pedagógica, na complexidade do cotidiano escolar, na realidade daquele cotidiano do professor e da professora, estes marcadores sociais que tão bem o Pedro colocou, de raça, de classe, de gênero, das questões religiosas, eles vão se interlaçando e o professor e a professora vão pensando em atividades de ensino para lidar com as questões de transformação da sociedade e para lidar com as questões da diversidade, onde eu não vou tolerar o outro, mas é onde eu vou efetivamente valorizar essa diferença e eu vou efetivamente respeitar a identidade dos sujeitos dessa sociedade globalizada, complexa e multicultural. E aí eu consigo, efetivamente, né, não é fazer uma instrumentalização, não é pôr na prática, mas eu consigo ser um intelectual da prática político-pedagógica,
onde eu conheço essas teorias de currículo e onde, a partir deste conhecimento e a partir do sentido que tem no meu cotidiano escolar, eu vou pensando em atividades de ensino para formar, bem como o Pedro colocou, e aí eu mostro para vocês também o livro, o documento de identidade dos sujeitos, né? O livro do Tomás Tadeu da Silva é muito interessante porque vai mostrando a identidade dos sujeitos, né? E aí a gente vai defender o seguinte, que as experiências que acontecem na escola, as experiências que as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos têm no cotidiano escolar, vai formando a nossa identidade. Mas o que é interessante é que não é só a escola que forma. Todos os espaços que a gente convive formam a nossa identidade. Mas se a gente pensar que as crianças e os adolescentes passam 6 horas quase todos os dias na escola, e às vezes mais do que isso, olha a força que essa instituição tem para a formação da identidade. E aí o que nós vamos defender, né, Pedro, é que o professor e a professora precisa ser intelectual e pensar sobre isso. A ação didática, a prática político-pedagógica não pode virar instrumental e eu paro de pensar no que eu quero formar. E eu vou ensinar lá matemática ou português porque aquilo está no livro. Não é essa defesa que a gente vai fazer. A ideia é eu me politizar e eu refletir o tempo inteiro nas atividades de ensino que eu vou propondo para pensar em qual sujeito eu quero formar. E aí é que se diferencia bastante das teorias tradicionais, que fazem essa relação bem instrumental entre a teorização e a prática pedagógica, das teorias críticas e pós-críticas em currículo. E aí, Val, talvez é uma discussão bem intensa, bem interessante, e eu não sei se você tem alguma pergunta, se você quer colocar o debate para outro caminho. Não, acho que é esse o caminho, sim. Eu acho muito importante quando você fala, né? É uma defesa que a gente vem fazendo aí ao longo de algum tempo, dos professores e das professoras se assumirem enquanto intelectuais das suas práticas, né? Então, a nossa intenção não é fazer defesa de uma teoria ou de outra, mas é possibilitar que a gente se aproprie dessas teorias e que a gente perca a nossa visão ingênua, né? Então, que a gente conheça o processo, a gente sabe que determinadas atividades vão forjar determinados comportamentos dentro da escola, e a partir do momento que eu tomo essa consciência crítica de que existem essas teorias e que essas teorias tensionam para esse tipo de sociedade, eu faço isso de uma maneira consciente. Então, eu entendo quais são as teorias e, a partir desse entendimento, eu consigo organizar a minha prática pedagógica de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com a sociedade que eu desejo ter, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso para o professor e para a professora não se sentirem ingênuos dentro da escola, né? E não se sentirem fazendo as atividades de uma maneira conteudista, de uma maneira tarefeira, né? Que a gente vai colocando atividades, colocando tarefas, avaliando de uma maneira instrumental, né? Então, que a gente passe a refletir sobre a nossa prática pedagógica a partir do momento que a gente conhece essas teorias, e isso faz toda a diferença. Eu posso garantir para vocês que se eu me pegasse há 10 anos atrás professora e eu hoje professora, que a minha prática pedagógica ela tem um outro sentido a partir do momento que eu deixei aquele olhar ingênuo, né, e comecei a conhecer como que essas teorias curriculares, elas influenciam diretamente no nosso fazer docente. Vou pedir o pessoal que está assistindo para mandar as perguntas aqui nos comentários, para a gente poder interagir com vocês. O papo está super interessante. E aí a gente recebe, então, as perguntas para que a gente consiga continuar o nosso diálogo. Enquanto isso, eu vou voltar a palavra lá para o Pedro, que acho que esse tema que o Daniel levantou é bastante interessante e ele já está ali com uma carinha de quem quer interagir com a gente. Não tem pergunta? Pode... Ainda pode falar. Ah. Não, eu acho que uma das questões importantes é a gente entender que a partir das teorias críticas, né, a escola não é esse espaço neutro, não é esse espaço ingênuo que a gente vai lá e simplesmente passa nosso tempo. Tudo que a gente faz dentro da escola reverbera numa certa identidade, né? Então as nossas escolhas, elas precisam ser muito bem analisadas, elas precisam ser muito bem pensadas, né? Então, eu estou trazendo uma certa literatura para essas crianças. Que literatura é essa? De qual grupo cultural ela representa? Será que eu trouxe já, ao longo da escolaridade, conteúdos, temáticas de diversos grupos culturais? Será que eu estou equilibrando esse currículo escolar para formar um sujeito, para formar uma pessoa que vai participar de uma forma
democrática, ela vai compreender as diferenças culturais, ela vai compreender a diferença, né, que as pessoas apresentam em suas diversas formas de existir. A gente tem muitos exemplos, né, muitos exemplos para pensar que o que acontece dentro da escola não é à toa, né? Não é algo neutro. Então a gente precisa trazer aí de uma forma equilibrada, por exemplo, conhecimento de grupos aí dos povos indígenas brasileiros. A gente precisa conhecer aí elementos da cultura dos povos quilombolas, entender como foi esse processo, como se constituiu a sociedade que aquelas crianças vivem, aquele bairro, como que é, né, aquele o bairro que elas moram, como aquilo se originou, como eram os primeiros moradores, quais as relações de poder que foram, né, acontecendo naquele local para que aquele bairro tivesse determinada característica, os conhecimentos, né? Então, se a gente vai falar sobre matemática, será que só a matemática grega é a única que existe em outros lugares do mundo, em outras sociedades, em outras civilizações, né? Como que eles resolviam os problemas com números ou os problemas de quantidade, né? Então, as teorias críticas e as pós-críticas, elas nos ajudam a pensar que o conhecimento ensinado na escola não é neutro, né? E que ele precisa ser muito bem pensado, precisa ter um movimento muito, né? E aí o Daniel falou de um professor enquanto um grande intelectual para entender de que modo ele vai organizar as experiências pedagógicas para dar conta dessa diversidade, né? Agora o conhecimento não é mais dogmático, né? O professor fala uma coisa e as crianças falam amém, simplesmente anotam, e aquilo lá, de repente, né, a gente cansava de dizer, tinha pouca ou nenhuma proximidade com as nossas vidas, né? Então, agora a gente tenta fazer o oposto. A gente tenta entender melhor o mundo que a gente vive, que é um mundo, né, injusto, que é um mundo que muitas vezes não é democrático, um mundo que muitas vezes tem muitos problemas, né? Então, não dá para ir para a escola e fingir que está tudo bem. A gente precisa entender esses problemas, né? Por exemplo, problemas em relação ao clima, são muitos, né? Se eu opto por trazer essa discussão para dentro da escola ou para não trazer, né? Tem uma relação de poder ali envolvida, né? As minhas alunas brincam que eu não faço cartaz com EVA, né? Que é uma posição política minha de nunca utilizar o EVA como registro nas minhas aulas, e elas já sabem por quê, né? E elas, apesar de brincar, elas entendem. Então não adianta eu falar de sustentabilidade dentro da escola e fazer um cartaz com um material que vai durar 100 anos na natureza para se decompor, né? E aí, de novo, essas escolhas elas são absolutamente políticas, elas têm relações de poder muito forte, né? A gente precisa entender as nossas escolhas, né? Exatamente, Pedro. Tem uma pergunta aqui da Antônia Santos da Silva. Obrigada, Antônia, pela sua pergunta. E ela traz uma inquietação que eu acho que aflige bastante professores e professoras também, né? Que ao mesmo tempo que se quer aproximar os conteúdos da realidade dos estudantes, ao mesmo tempo que se busca essa transformação social dentro da escola, a gente ainda fica muito preso a uma base curricular, a gente ainda fica muito preso a uma grade de conteúdos, a gente ainda tem esse viés de ter que passar o conteúdo para as crianças, né? Porque a gente é cobrado por isso. Então, ela está falando aqui sobre essa relação de equilíbrio, né? E como que isso pode acontecer dentro das escolas. Eu posso, Val? À vontade. Então, eu até estava pensando exatamente em trazer esse debate, porque uma das questões que as teorias críticas trouxeram é que os professores e as professoras precisam efetivamente analisar os livros didáticos, precisam efetivamente analisar as propostas curriculares,
precisam efetivamente analisar os parâmetros curriculares nacionais, as bases nacional comum curriculares e o que quiserem chamar, e analisar quais são as relações de poder que estão por trás dessas produções curriculares. Então, eu acho que esta disciplina no curso é essencial, porque ao a gente analisar todo o processo histórico dessa produção curricular, a gente começa a perceber que não é neutra a produção também, né? Há uma intencionalidade dessa produção, há uma sociedade que eu quero formar. E aí eu acho que o que a Antônia traz, a importância de uma escola que está muito pautada em notas das avaliações externas, até porque essas avaliações são pautadas por questões numéricas, que não são neutras, que querem formar um tipo de cidadão, muitas vezes pautado apenas nos conhecimentos da matemática, do português e de ciências em alguns momentos, né? E uma escola que ainda entende que a representatividade, a função social da escola é transmitir o conhecimento. Então, assim, o que as teorias críticas e as pós-críticas também vão bater de frente, vão falar assim, ó, a escola, ela é um espaço importante para a problematização do conhecimento, só que ela não é só isso. Então, o que as teorias críticas e as pós-críticas vão dizer é que os professores e as professoras têm que resistir também a este processo de padronização curricular, têm que resistir a esse processo de avaliação externa, que muitas vezes é um processo que só quer fazer com que o estudante aprenda aquele conteúdo para ir bem na avaliação ou para passar no vestibular, e ele precisa resistir a isso para produzir uma outra sociedade, para produzir um documento de identidade nos jovens, nos adolescentes, nos adultos e nos idosos, que não tem a ver só com esses ditames da sociedade neoliberal, de uma sociedade competitiva e de uma sociedade onde poucos vão se dar bem. Então, acho que as teorias críticas e pós-críticas vão trazer essa reflexão para nós, que muitas vezes, no cotidiano da escola e no modus operandi de fazer, a gente para de pensar. Então, o que acho que eu e o Pedro temos como proposta nessa disciplina, ao formular ela, é fazer com que os professores e as professoras reflitam o tempo todo sobre o que eles fazem. Será que esta proposta que eu sigo é uma proposta que realmente quer fazer aquilo que eu penso? Será que no projeto pedagógico da minha escola está dizendo que eu vou formar um cidadão crítico, mas no livro didático você percebe imagens que tratam o momento da escravidão apenas para falar da identidade negra no Brasil? Eu estou fazendo isso efetivamente? Né? Então, assim, o que a gente precisa pensar é todas essas relações que estão imbricadas nos materiais curriculares, na forma que a gente entende a escola, para olhar para essa teorização e pensar, olha, eu vou fazer isso ou não, eu vou resistir a isso ou não, como que eu vou pensar a minha prática político-pedagógica na escola. Esse é um debate, Val, que não dá para fazer em 5 minutos, né, Pedro? A gente vai precisar de umas 20 horas, pelo menos, para fazer ele. Mas eu acho que é um dos debates mais importantes dessa disciplina. Não sei o que você acha, Pedro. Deixa eu só falar um minutinho aqui, Pedro. Só um minutinho, desculpa te interromper. O Daniel e o Pedro, pessoal, eles montaram a estrutura, né? A gente tem uma disciplina no nosso curso de teorias curriculares e práticas pedagógicas, que é uma disciplina de teorias críticas e teorias pós-críticas, assim como a gente tem uma disciplina de teorias construtivistas, né, da ideia da metodologia ativa, a gente tem também uma disciplina de teorias críticas e pós-críticas, que foi totalmente estruturada pelo professor Daniel e pelo professor Pedro. Então, vocês não vão ter 5 horas, vocês vão ter 80 horas, né, nesse curso, para poder dialogar com os estudantes da nossa pós-graduação sobre como essas teorias, as críticas e as pós-críticas, que são as mais cobradas em concursos, são as que a gente vê mais em abundância aí na literatura, né? Então, como que essas teorias, elas precisam de ser discutidas de maneira profunda para aquelas pessoas que atuam na escola, porque além dela tirar a nossa visão ingênua, ela possibilita uma reflexão verdadeira sobre a nossa prática pedagógica. Então, um professor, uma professora que quer se estruturar enquanto intelectual da sua prática, precisa conhecer essas teorias, e essa é a função da disciplina dos meninos aqui. Olha só que legal, juntando isso que vocês estão falando, né? A Carolina Barbosa mandou aqui para mim que ela começou agora a trabalhar como professora com crianças de 3 a 6 anos, né? E ela tem muita dificuldade de pensar nas aulas dela de uma maneira crítica, porque crianças muito pequenas e ainda ela não conseguia fazer essa reflexão. Mas quando ela começa a ouvir vocês falando e trazendo os exemplos, né, ela começa a desconstruir e pensar em como ela pode organizar as aulas dela já com as criancinhas de 3 a 6 anos. E aí é muito legal a gente ouvir isso, porque às vezes é um pontapé, né, para a gente começar a refletir sobre a
sobre a nossa prática. Uma das questões é, por exemplo, a gente vai trabalhar com os pequenininhos, né, de 0 a 3 anos, e a gente pensa que talvez a gente pouco pode influenciá-los, ou a gente pouco pode fazer para que eles, né, compreendam melhor o mundo que eles vivem. E aí a gente vai fazendo atividades, né, há pouco tempo atrás, né, a gente, com essas crianças, eram atividades de passatempo, né, eram atividades que a gente ia colocava na escola, bem parecido como um depósito mesmo, né, a gente deixava lá e depois torcia para buscar e que aquela criança lá continuasse saudável, né, bem alimentada e tranquila, inclusive. Com essas teorias críticas e pós-críticas, a gente começa a perceber que existem muitos elementos que a gente pode trabalhar, ensinar, inclusive, né, a respeitar o outro brincando de uma outra forma, a respeitar o momento que uma criança tá brincando com determinado material, ensinar a compartilhar, né? Eu sou pai de um pequenininho aí que a minha preocupação com ele agora não é a alfabetização, né? Se eu estou formando ali, pensando em formar um sujeito que vai viver para o mundo, né, um sujeito aí que vai viver numa cidade, né, com o outro, tendo relações com os outros, logo, né, um cidadão, então eu preciso ensinar algumas coisas para que, pelo menos, ele não impeça a vida dos outros, né? Pelo menos ele não seja um sujeito aí desagradável. E a escola ela tem todo esse mecanismo de funcionar para entender essas questões, né? Então, como um exemplo que a Val deu no começo, a fila entre meninos e meninas na escola ela não é uma opção neutra, né? Ela não é uma opção sem relações de poder. Ela é uma construção histórica imersa em relações de poder e não é a única forma da gente organizar a ida para um determinado lugar, por exemplo. Né? A gente pode organizar de diversas formas. Enfim, e aí são muitas questões, né? Eu consigo pensar mais no âmbito da educação física, que é onde eu dou aula na rede municipal, mas a gente pensa, por exemplo, por que a gente faz brincadeiras de determinados grupos e a gente não faz de outros grupos, né? Por que quando as crianças querem, e elas, né, em muitos momentos, mesmo as crianças mais pequenininhas, elas inventam apelidos de determinado tipo, com determinadas crianças, e com outras elas não inventam apelidos, né? Tudo isso, como a gente falou já anteriormente, é currículo. Tudo isso forma sujeitos, e aí desde pequenininhos, né, a gente precisa conversar, a gente precisa debater, a gente precisa ouvi-los. Ouvir criança é importantíssimo, né? A escola tradicional passou durante muito tempo silenciando essas crianças e não ouvindo essas crianças, né? Então, conhecer sobre currículo é pensar estratégia de ensino, é pensar metodologia de ensino, é pensar conteúdo também, né? É pensar conteúdo também, é pensar todas as nossas escolhas desde o momento que a gente pisou dentro da escola até o momento que a gente está saindo dela. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui do José Tatiano da Silva e ele está perguntando, aí eu vou pedir o Daniel para responder e depois o Pedro faz uma complementação, pode ser? Ele está falando assim, ó, ele está perguntando a respeito de como criar esse currículo inclusivo, que ele chama, né? Então ele fala, gostaria de falar, né, de entender sobre esse currículo inclusivo. Se um projeto político-pedagógico transparente na instituição, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, se eles são essenciais para que a gente possa contribuir aí no processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que essa pergunta é muito importante, e aí acho que é importante a gente trazer, né, para o colega que a discussão dos projetos interdisciplinares, do projeto político-pedagógico da escola, do trabalho coletivo, ela só nasce quando as teorias críticas efetivamente começam a fazer parte da problematização da escola. Porque até então, numa escola instrumental, onde eu vou lá para ensinar um conteúdo
e eu só vou lá para transmitir, para transpor esse conhecimento para o estudante, eu não preciso fazer essa discussão. A comunidade não interessa, o que interessa é o meu conhecimento para chegar naquele aluno e ele conseguir bem na prova e acabou, né? Então, as teorias críticas, elas vêm trazendo a importância de colocar a comunidade, colocar o coletivo da escola no processo educativo para que aqueles conhecimentos façam sentido e significado para aquele grupo. Por isso que as teorias críticas, elas vão ser tão fortes, elas vão criticar tanto currículos padronizados, porque o currículo padronizado não dá chance da gente efetivamente dialogar com o cotidiano da escola, com aquele coletivo, para pensar nos conhecimentos que trazem sentido e significado ali naquele contexto, né? E aí o projeto político-pedagógico ele só nasce porque a gente não concorda mais com o conhecimento que ele é raso, ele é superficial, ele é igual para todo mundo. Não pode ser. Né? Até porque cada escola e cada comunidade tem um objetivo maior, mais amplo, que faz parte do seu projeto pedagógico. E cada rede de ensino acaba também tendo um objetivo mais amplo. Então, sem essa discussão do coletivo da escola, sem essa discussão do projeto pedagógico, sem essa discussão dos trabalhos e projetos interdisciplinares, a gente reproduz a escola do currículo tradicional, que é uma escola instrumental que só quer ensinar o conhecimento básico efetivamente para tornar o cidadão e a cidadã hábil para ter os empregos frágeis, para não conseguir pensar a sociedade, para não conseguir refletir sobre o que acontece na sociedade no âmbito maior, né? E aí, Val, eu vou passar para o Pedro, mas eu queria fazer uma pequena discussão da questão anterior, né? O próprio Giroux, que a gente mostrou aqui, um capítulo de livro bem interessante, chama O Maravilhoso Mundo da Disney, e ele vai discutir o quanto que na educação de crianças pequenas, o processo dos desenhos da Disney e esses desenhos que são criados por esses produtores norte-americanos vai formando a identidade das crianças. E muitas vezes na escola, as professoras e os professores, em vez de refletir sobre esses processos, eles simplesmente reproduzem, né? E aí, olha como é importante essa discussão, por exemplo, num processo educativo na educação infantil. Né? Será que eu consigo passar um desenho que fala de uma princesa africana que não tem nada a ver com a Disney? Agora, aonde que eu vou ler esse texto e onde que eu vou refletir? Né? Porque muitas vezes na formação inicial eu vou aprender a alfabetizar as crianças, vou ensinar a matemática da forma mais tradicional. Né? E aí, né, Val, trazendo Paulo Freire, se a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, eu preciso aprender a ler o mundo antes de discutir certas coisas. Tem uma professora que o Pedro conhece bem, né, de educação infantil, que ela fez um projeto na escola onde as crianças aprenderam sobre o apartheid. Crianças que não sabem ler, mas elas leram sobre o apartheid. O Pedro conhece bem essa experiência de futebol. Se eu não me engano, na EMEM, Nelson Mandela, inclusive. Então, acho que essas questões todas que a gente vai refletindo para pensar no trabalho coletivo e em quais conhecimentos fazem sentido e significado para aquele coletivo daquela escola. E aí eu passo para o Pedro aí. Continuando com os exemplos, né, tem um trabalho muito bacana também de um professor, um amigo nosso, também um grande intelectual aí, e numa escola da rede privada aqui de São Paulo, eles foram estudar as representações com os pequenininhos, as representações que as crianças tinham dos desenhos que estavam nas mochilas, né? E aí eles foram investigando juntos com os pequenininhos. Eles perceberam que as imagens das mochilas tinham super-heróis e todos esses super-heróis eram muito fortes e muito rápidos e muito bonitos. As mulheres eram princesas, né, e era um determinado tipo de princesa com determinado corpo de princesa. E aí eles foram fazendo essas problematizações, né, trouxeram isso para dentro das brincadeiras, para dentro da aula de educação física, para os registros também na sala de aula, e fizeram um trabalho lá muito bacana, muito, muito bonito. Eu queria, já que o Daniel aproveitou para mostrar aí algumas referências, primeiro, né, para a gente pensar que um currículo não é neutro, ele é um território de disputa, né? Eu pensei nesse título aqui, né, que é desse autor, o Tomás Tadeu da Silva e do Antônio Flávio Moreira, né, Territórios Contestados, o Currículo e os Novos Mapas Políticos e Culturais. Né? É um livro aí do começo da década de 90,
né? Então essa discussão que a gente está, que parece muito vanguarda, né? Que está aí nas revistas científicas, que estão aparecendo em muitos projetos, né? A gente agora compartilha tudo no YouTube e tudo no Facebook, nas redes sociais, e a gente vê projetos com educação aí que são muito legais, e a gente fala, poxa, olha que novo que a pessoa está pensando, né? Então, muitos desses questionamentos, tanto da perspectiva crítica quanto da perspectiva pós-crítica, né? Mesmo da perspectiva pós-crítica, que a gente pode achar que é um pouco mais vanguarda, mas isso na década de 90 já já tinham obras aí muito importantes circulando e sendo produzidas no Brasil. A minha outra indicação é de uma autora, professora também, norte-americana, né? O pseudônimo dela é Bell Hooks, deixa eu ver aqui, escrito em minúscula, e olha a preocupação, né? Ensinando a transgredir a educação como uma prática de liberdade. Né? Uma professora aí, uma grande intelectual norte-americana, que vai falar, por exemplo, vai relatar das experiências que ela teve enquanto aluna negra numa escola tradicional norte-americana, num período muito complicado da história norte-americana, principalmente para os negros, né? E é uma leitora de Paulo Freire, inclusive, né? E aí, se a gente pensar nessa intersecção entre a teoria crítica e pós-crítica, a gente pode posicionar ela ali no meio, né? Circulando entre esses dois polos, assim como outros autores que a gente citou aqui hoje, e para dizer que é muita coisa, né? O tempo é muito pouco para a gente falar sobre muita coisa. Eu espero que a gente tenha aí dado alguns exemplos e algumas, né, pinceladas aí teóricas para a gente entender um pouquinho melhor a prática pedagógica. Muito bom. Quando vocês trazem esses exemplos, eu acho que fica mais fácil da gente enxergar no nosso cotidiano escolar, né? Como que o nosso ensino não é neutro, como que nós, professores, não somos neutros, como que o tempo todo a gente precisa de cada vez mais olhar para essas teorias curriculares para poder repensar a nossa prática pedagógica, né? Porque é só assim que a gente consegue transformar a sociedade e a gente consegue primeiro transformar a nossa aula. Então, a partir do momento que eu me aproprio, que eu conheço, que eu estudo, que eu vou me aproximando dessas teorias, eu vou reconstruindo a minha prática pedagógica e elas vão ganhando muito mais significado. Vocês estavam trazendo os exemplos. Agora há pouco eu estava conversando com uma professora de inglês, né? Que ela sempre trazia letras de música para as aulas dela, para poder. E ela estava lá na escola e ela estava tendo muito problema, porque as crianças, ela estava com uma turma de 9º ano, e a turma de 9º ano não se identificava com as músicas, né? E eu falei para ela, mas o que você está trazendo, né? O que está acontecendo aqui? E aí ela estava trazendo música clássica, bossa nova, e aquilo era muito distante dos alunos, né? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com os alunos sobre o que eles gostam de ouvir, e aí você começa a tentar traduzir com eles as letras de música. E aí apareceu funk, apareceu rap, apareceu música sertaneja, e eles fizeram um projeto lindo dentro da escola, que era de tradução das letras de música, e as crianças se envolveram e elas aprenderam. A professora não deixou de passar o conteúdo, né? Então todos os conhecimentos ali científicos da língua inglesa estavam presentes naquela atividade, mas a partir de um momento que ela ouviu as crianças, que ela se abriu para o diálogo e ela permitiu para que diferentes culturas transitassem dentro da aula dela, ela conseguiu com que aquele aprendizado se aproximasse da realidade vivida, né? Que é o que a gente busca aí quando a gente pensa em transformar esse currículo em algo que não seja neutro e a gente entender ele como essa proposta de não neutralidade mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, acho que vai ser a última, na verdade estão chegando muitos comentários, o Fábio está dizendo que poderia ter essa conversa com vocês pelo menos uma vez por mês, e ele já está pedindo aqui para a Forte montar uma vez por mês o diálogo com vocês, que ele quer aprender. E aí eles estão falando aqui muitos elogios, gente, estão chegando aqui muitos elogios, parabéns para vocês. A Daniele está falando, a escola pública ainda é muito tradicional, pelo menos no olhar dela enquanto mãe, né, de fora da escola. Mas vendo vocês falarem, fico muito feliz de ver que essa realidade está em uma mudança, né, através de grandes professores como vocês
e ela queria, então eu vou deixar como uma última pergunta, a Daniela e Laís, ela está querendo saber como que está sendo essa transformação curricular, né? Se a gente tem uma escola hoje diferente da escola que nós estudamos. Eu tenho certeza que nós temos uma escola diferente do que a gente estudou, né? Nós, acredito que ela também. Aí eu vou tomar liberdade para dialogar com o Pedro aqui e falar um pouco que a gente não falou ainda, né? Nós somos professores de educação física, e eu conheço diversos relatos de experiência, por exemplo, do Pedro, que são relatos de experiências lindos, onde as escolas que ele atua se faz um projeto interdisciplinar, coletivo, que todos esses conhecimentos que nós debatemos aqui circulam entre as crianças. Então eu não tenho dúvida que esta escola de hoje é bem diferente da que era anteriormente. E quer me deixar nervoso é dizer que a escola pública é ruim e pior do que antes. Eu diria que é muito pelo contrário. A escola pública hoje, com a diversidade cultural que existe, e com professores igual o Pedro, com professores igual a você, Val, que eu conheço o seu trabalho também, faz com que esses projetos circulem saberes que nunca estariam na escola antes. Então, a manutenção de crianças de todas as classes sociais, de toda a diversidade cultural na escola hoje, torna a escola pública com uma qualidade muito superior do que ela já foi. Né? Não é possível o Brasil entender que uma escola de qualidade é aquela que 90% dos alunos são expulsos da escola. Ela não pode ser de qualidade, muito pelo contrário. Né? Então, eu queria responder para ela que, inclusive, esses relatos de experiência estão todos publicados na literatura, né, Pedro e Val? E aí a gente tem chance aí de mandar para ela também algumas experiências para ela ver da educação física e de outros componentes curriculares, né? Acho que eu queria fechar, Val, trazendo que esse ensino dialógico, essa proposta freiriana de colocar efetivamente a comunidade como centro nos projetos pedagógicos e a diversidade cultural, a diferença e a transformação social como a principal função social dessa escola pública é o futuro. Né? Então, toda e qualquer proposta que fuja disso, ela vai retroceder a esses avanços que nós tivemos nos últimos anos. A gente vive um momento muito difícil de pandemia, onde muitas crianças não têm acesso, muitas crianças têm dificuldade, mas eu acho que esse é o momento da gente repensar algumas coisas que ainda estão travando ali esse processo democrático da escola, e quando isso passar, tornar a escola pública efetivamente um espaço de transformação social. E eu tenho visto isso com o Pedro, com a Val e com tantos outros professores e professoras que estão nela. E aí eu fecho minha fala, Val, agradeço e passo para o Pedro para ele finalizar. Fica difícil contribuir mais porque a gente falou aí desses elementos e eu concordo com o que você disse. Eu, como professor da rede municipal de São Paulo, também fico um pouco angustiado quando a gente faz esse tipo de comparação, que é normal, a gente vê em muitos lugares por aí. Eu sei que do jeito que a ouvinte, eu não lembro o nome dela, Daniele. Que a Daniele falou não foi justamente fazendo a comparação de bom ou ruim, né? Mas a gente tem essa representação de que um lugar é mais tradicional que o outro e tal. Uma das indicações é a gente ver esses prêmios que vários lugares estão fazendo em relação aos projetos pedagógicos desenvolvidos por várias escolas, né? Eu tenho acompanhado aí muitos e projetos assim incríveis lá de uma escola estadual pequenininha lá no sul de São Paulo, lá no extremo sul, com projetos incríveis também. É que muitas vezes a gente, né, não ouve falar, ou isso, né, nem sempre aparece para a gente, mesmo com as redes sociais. E é entender que a escola ela precisa mudar, né, ela precisa atender a essa nova demanda, que é uma demanda social, ela não escolhe, né? A gente não escolheu estar em pandemia, a escola precisou se adaptar muito rapidamente para esse contexto, e a escola também a escola precisou se adaptar a essa enxurrada de criança que apareceu aí desde a década de 90, com a universalização do ensino, com a tecnologia, né, com os celulares, os videogames. A gente estuda muito bem isso e entende o impacto das nossas escolhas, né? Ou a gente tende a reproduzir aí experiências que não foram muito positivas no âmbito da educação, aí muitas vezes
numa perspectiva aí muito tradicional e de que não compreende a sociedade como essa rede, né, complexa em transformações assim que são muito abruptas, né? Então, as teorias curriculares, de uma forma geral, elas nos ajudam a fazer boas escolhas, né? Por isso que eu acho muito importante, né, essa disciplina estar aí num curso de pós-graduação. É, acho que vai ser muito bom estar com vocês aí na disciplina. E também agradeço, né, a oportunidade de falar aqui hoje para vocês, conversar um pouquinho. É uma honra. Muito bom. É uma honra, é um momento muito especial para mim. Eu fico realmente muito feliz, muito lisonjeada de ter o professor Pedro, o professor Daniel, e dar autonomia para que eles, né, e conseguir por meio da Forte, né, como eu estou coordenadora nesse curso, eu consegui dar autonomia para que eles montassem um plano curricular para essa disciplina. Então, eles vão ter 80 horas, né, junto com os nossos alunos e alunas matriculados, para poder discutir as teorias críticas e as teorias pós-críticas da educação. Então, acho que vai ser um importante momento de imersão para você que assistiu, né, esse painel e que dialogou com a gente aqui. A gente recebeu cada comentário de vocês. Muito obrigada. E lá no nosso curso de Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas, o professor Pedro, o professor Daniel, eles vão ter uma disciplina que eles vão poder apresentar todos esses autores, todas essas práticas pedagógicas, né? A nossa ideia também de concretização do curso é que justamente o nome fosse Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas, para a gente o tempo todo fazer essa amarra, né, entre o que as teorias dizem e como que, a partir dessas teorias, eu vou refletir sobre a minha realidade dentro da escola. Então, é o tempo todo fazendo essa aproximação, porque a gente não acredita numa dicotomia, né? É impossível a gente ter uma teoria sem a prática e a prática sem a teoria. Então, a gente vai o tempo todo tentar buscar essa costura para que as nossas práticas pedagógicas elas sejam cada vez mais coerentes com a sociedade contemporânea e com o mundo que a gente gostaria de construir por meio da escola. Minha gratidão, professor Pedro, professor Daniel. É realmente uma honra ter vocês aqui no nosso curso. É realmente ter uma honra, uma realização pessoal para mim, ter uma disciplina que trate desses assuntos e que possa dialogar de uma maneira crítica, consciente, né, com os professores que se inscrevam. Muito obrigada a todos que participaram. Ao longo aí de ontem e hoje, nós tivemos 4 painéis. Vocês vão receber os vídeos com todos os painéis, né? Então, vocês vão poder, se você não assistiu um painel de ontem, você vai poder assistir. Aí nós tivemos 4 diálogos super interessantes, né? E a gente espera uma próxima oportunidade. Lembrando você para deixar o seu nome aqui nos comentários para você receber o certificado de participação nesse painel. Pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas críticas, que no próximo encontro a gente pretende voltar a dialogar sobre esses assuntos e a sua participação é muito importante para a gente. Você que participou hoje desses painéis, você, ao se interessar pelo nosso curso de Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas, é só você dizer que participou do painel, você vai ganhar 15% de desconto em todas as mensalidades do nosso curso. Mais uma vez, muito obrigada ao Daniel e ao Antônio, que são a nossa equipe de apoio, né? Fizeram um teste com a gente, eles organizaram tudo para que o áudio chegasse direitinho, para que a imagem chegasse direitinho. Então, Daniel e Antônio, que estão aqui na nossa equipe de apoio da Faculdade Forte, para trazer para vocês um evento de qualidade, a nossa gratidão. Gratidão a todos os professores e professoras que dialogaram com a gente ao longo desses 2 dias. E eu me despeço muito feliz e esperançosa, acreditando realmente que uma formação de qualidade pode transformar vidas. Obrigada e até a próxima.